Qual será, galera, que é o serviço mais lucrativo de uma agência de viagens? Vocês perguntam muito isso lá no Instagram, @lucasfialho com 2 Os, caso vocês queiram mandar outras perguntas, outros questionamentos. Mas é o seguinte, existe um que talvez seja o mais lucrativo para a maioria das agências de viagens? Sim, mas aqui eu preferi elencar 4 opções que eu julgo assim que são bem atrativas para os agentes de turismo. Então, o primeiro, e talvez ali posso dizer que é o top 1 do ranking, são os pacotes de viagens. Aí você vai dizer, é por causa da margem de lucro ou é por causa do lucro final? É por causa do lucro final, porque geralmente um pacote de viagens que você emite pela operadora ou consolidadora, o ticket médio desse serviço ele é alto no geral, porque geralmente esses pacotes incluem transfer, às vezes incluem até guia turístico, né? Às vezes inclui até restaurante, hospedagem, passagem aérea, então inclui diversos serviços de turismo e por isso que acaba que o ticket médio fica alto e pelo ticket médio ser alto, quando você ganha a sua comissão, você ganha uma comissão extremamente interessante. Então é um produto assim, é um serviço de turismo que de fato ele é bastante lucrativo. E quando a gente vai pensar, e a passagem aérea, que é o que a maioria das pessoas acham, né? Que não são agentes de viagem, acham que é ali que está o grande lucro. Só que na realidade não. Passagem aérea geralmente dá muito mais trabalho, tem muito mais concorrência, porque todo mundo vende passagem. No final, o ticket médio geralmente é menor, então o seu lucro final também vai ser menor do que um pacote de viagens. E sem contar que ainda tem outro pulo do gato. Os pacotes de viagens, quando você vende pela sua agência de viagem, muitas vezes as operadoras e consolidadoras possibilitam para o cliente, aliás, possibilitam para você vender o pacote de viagem para o seu cliente, parcelando em até 12 vezes sem juros. O mais comum é 10 vezes sem juros, mas em alguns casos você pode encontrar com a possibilidade do cliente parcelar em até 12 vezes sem juros. Isso é muito bacana, que você consegue oferecer para o seu cliente condições muito bacanas para ele realizar essas viagens, tá bom? Então esse é o produto top 1 assim, que a gente pode, óbvio que existem exceções à regra, claro que sim. Mas no geral, pacotes completos de viagem são os produtos que colocam mais lucro no final da linha lá do balanço financeiro no bolso do agente de viagens. Segundo segundo serviço de turismo que eu não poderia deixar fora é a venda de passagem em executiva com milhas. Significa que a sua agência de viagem precisa operar com milhas? De forma alguma. Você pode escolher o que faz mais sentido para a sua realidade. Tem agências de viagem que a gente formou que usam as milhas, mas também usam operadoras, usam consolidadoras. E existem alunos que nós formamos, também agências de viagem que nós formamos, que eles não operam com milhas, só por consolidadora, operadora e afins. Tranquilo. Então, caso você opere com milhas, a venda de passagens em executiva com milhas pode colocar um lucro muito interessante no bolso. Por quê? Porque muitas vezes a gente encontra desequilíbrios muito grandes entre a passagem na tarifa pagante em executiva no site, nos buscadores, e a mesma passagem em milhas. Então, exemplo, não é incomum a gente encontrar passagem que a executiva está R$20 mil, a executiva em R$20 mil, e a gente encontra com milhas por 4 mil, 3.500. Olha o gap de diferença que tem para a gente poder trabalhar o nosso lucro, entende? Então, de fato, para quem tem esse tipo de cliente, que já é um cliente high ticket, afinal de contas, uma executiva, mesmo que seja emitida por milhas, é um produto high ticket, cara, pode dar uma margem extremamente interessante no final das contas, considerando ainda que pode ser ida e volta. Cara, a gente emitia muito, por exemplo, a passagem de executiva voando com a Qatar, pela tabela fixa da Latam. Cara, às vezes essa mesma executiva, que é a Q-Suites, que é uma das executivas mais desejadas do mundo, muitas vezes essa passagem era R$40 mil, 41 mil.
e a gente conseguia, eu não lembro agora o exato, mas 200 mil milhas, bota aí, da Latam. Então nosso custo era, no máximo, 5 mil e a passagem na tarifa pagante mais de 40. Olha o gap que a gente poderia trabalhar, né? O nosso lucro. Se eu vendesse a 10 mil, eu já estou ofertando com 30 mil de desconto. E eu coloquei 5 mil de lucro só numa perna, só na ida. Se for volta, é 10 mil de lucro. Entendem o poder desse tipo de emissão? Mas de fato é mais para agências de viagem que usam milhas aéreas, que não são todas que gostam de utilizar das milhas. Terceiro produto que eu não poderia deixar de fora é o serviço de gestão de milhas e viagens. Por quê? É um serviço que muitas vezes o lucro final que você tem do plano anual que você vende para o seu cliente, cara, a margem é 70%, 80%. E muitas vezes ticket anual de gestão de milhas e viagens é de 4 a 12 mil. Se você não sabe o que é serviço, esse serviço, né, a venda da gestão de milhas e viagens, eu vou colocar um vídeo aqui em cima nos cards, mas de forma resumida. Você vai receber esse cliente, que é um cliente high ticket, que ele gasta pelo menos 10 mil reais para cima no cartão de crédito mensalmente, e você vai se encarregar de ser a agência de viagens privativa desse cliente. Você vai cuidar da gestão das milhas dele, do acúmulo, as estratégias de acúmulo, as estratégias de fabricação, a assinatura do clube. Você cuida de tudo isso. E você também pega as milhas desse cliente e emite as passagens utilizando as milhas que ele acumulou durante o seu período de gestão. Entende? Então é um super serviço, está num crescimento absurdo e de fato a margem é extremamente interessante. Lembrando que é um serviço anual, tá bom? E que é óbvio, caso esse cliente vá viajar e ele já utilizou as milhas dele, precisa de outra viagem e ele não tem as milhas, você pode vender a passagem para ele com desconto, obviamente, mas pela sua agência de viagem. Então olha só que legal, o cliente de gestão de milhas, ele automaticamente um cliente da agência de viagem. Mas o contrário não, o cliente da agência de viagem não necessariamente vai ser um cliente de gestão. Por quê? Porque para ser cliente de gestão precisa se enquadrar em alguns requisitos específicos. Aqui, por exemplo, a gente só está, no nosso negócio, a gente só está aceitando clientes que gastam 20 mil reais para cima no cartão. A gente está bolando agora um plano para aceitar clientes que têm um gasto menor. Mas repara, é um serviço mais exclusivo, mais privativo, mais personalizado. Tá bom, galera? E por fim, eu vou trazer aqui mais um, só que esse não é lucro final no bolso, pode-se dizer maior, né? Mas é o que tem uma das melhores margens de lucro. Lembrando, galera, estou gravando aqui para vocês no final de semana, aqui da nossa sede, das nossas empresas, aqui em São Paulo, tá? Então aqui fica, do lado esquerdo fica a nossa agência de viagem, aqui, exatamente do meu lado, não está aparecendo para vocês, fica aqui a nossa empresa de contabilidade para atender negócios de turismo. Então você que quer abrir a sua empresa, está precisando de uma contabilidade especializada em turismo, que tem vários detalhes, várias nuances, que um contador mais genérico pode cometer erros e que vão custar muito caro no final. Então a gente tem esse time especializado, uma parte do time fica aqui em São Paulo, a outra fica no Rio de Janeiro. Aqui do lado direito fica o time do Agente Pro, que é o nosso CRM para agentes de viagem. Ali atrás fica o nosso time do braço de educação. Então, tem várias empresas aqui nesse espaço. Lá do outro lado ficam a nossa área de imersões presenciais que a gente faz aqui na sede da empresa. Tem também a sala de gravação que fica ali, a sala de reunião com parceiros estratégicos, que a gente convida parceiros aqui para oferecer os melhores produtos e serviços para os alunos, para as pessoas que confiam no nosso trabalho e estão participando de todo o nosso ecossistema, como consolidadoras, operadoras e afins. A gente facilita, né, esse acesso para os nossos alunos. E caso você queira aprender a criar sua agência de viagem do zero, vou colocar o link na descrição aqui no comentário fixado, que lá tem o nosso treinamento que te pega pela mão para você conseguir estar abrindo sua empresa aí e startando nesse mundo maravilhoso do turismo, caso obviamente você tenha interesse em dar esse próximo passo. Tá bom, galera? E por fim, um ótimo serviço que você pode vender na sua agência de viagem, que você deve vender na sua agência de viagem, que não tem lucro final melhor, mas tem uma boa margem de lucro, girando ali na faixa de uns 40% de margem, que são os seguros de viagem, que
que você, como agente de viagens, tem a obrigação de oferecer, inclusive, para o seu cliente. Muitas viagens internacionais é obrigado, né? Você precisa, o seu cliente, para viajar para lá, precisa ter o seguro viagem, mas é sempre recomendado que os agentes de viagem ofereçam para qualquer destino que seja para os seus clientes essa opção, tá? Porque é óbvio, a gente nunca conta com um problema que pode acontecer, por isso que é sempre durante uma viagem, né? Então por isso que é importante você ter essa opção, né? Caso aconteça alguma coisa, você tem esse seguro para te causar menos danos nesse momento mais turbulento que que o seu cliente, né, pode vir a passar durante a sua viagem. Tá bom, galera? Então esses são os serviços. Lembrando, nossa empresa de contabilidade também, CRM, eu vou colocar os links aqui, mas sintam-se muito à vontade de me chamar no Instagram, @lucasfialho com 2 Os, pra gente interagir, trocar ideia e você tirar dúvidas mais específicas caso você tenha. Aqui do lado tem um vídeo que a gente explica melhor o que seria um CRM e os benefícios e tudo mais para agentes de viagem. Saia desse vídeo e vá direto para esse outro aqui.